Você, eu sintonizei na Rádio Glória Play. O app tá na Play Store, é só puxar e apertar o play. Eu já sintonizei no Poder Me. Você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são uma demais. tesouro. Hoje eu vou quebrar mesmo. Cheguei, tá, não vou orar. Essa aqui, ó, no início da minha conversão, não, assim, quando eu fui pra sair de Buriti, foi quando lançou essa música. Aí eu abandonei tudo pra seguir a vontade de Deus. Nossa, eu passava 10 vezes. Eu vou falar pra a vontade de Deus, eu faço. Despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. No Calvário declarou, com o sangue de Jesus, Para o mundo seu valor. Despreze a sua cruz. a renúncia é o braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber Que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. Glória a Deus, chegou finalmente a hora da palavra, a hora da gente meditar na palavra de Deus, a hora da gente refletir e buscar aqui um renovo. Olha o fundo musical, já sintoniza aí, espalha esse aplicativo que chegou a hora da gente se concentrar na palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir a hora certa, então vamos entrar com a palavra. 17h20. Pai do Senhor, missionária Irmã Lorena. A paz do Senhor, pastor Everton. Oh, glória, vamos deixar aqui a irmã na oportunidade e Deus possa abençoar a vida de cada um que está ouvindo essa programação. Irmã, com a palavra. A paz do Senhor, pastor Everton, uma honra estar aqui na Glória Play. Nós bem sabemos que quando nós entramos neste lugar, a glória do Senhor já está aqui. Glória a Deus. E eu creio que hoje não será diferente. Eu creio que a glória do Senhor estará impactando vidas nesta tarde. E a palavra que o Senhor ministrou em meu espírito, ela encontra em Lucas, capítulo 11, versículo 25. O bom samaritano. E eis que se levantou um doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito na lei, como lês? E respondeu ele, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondente bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a mesmo, disse a Jesus: e quem é meu próximo? E respondeu Jesus e disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, e espancando-os se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, ao qual vê-lo passou de largo, e de igual modo também o levita, chegando àquele lugar, e qual ao vê-lo de passo largo.
Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu de íntima compaixão. Eu quero que você declare agora nesta tarde que você precisa se mover de íntima compaixão. E aproximando-se, atuou as feridas, deitando-lhe azeite e vinho. Então, pôs de sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: vá e faça da mesma maneira. O que eu quero te dizer nesta tarde, meu irmão e minha irmã, é que a morte, ela está no poder da palavra. A morte e a vida, ela está nas atitudes que cada um carrega dia após dia. A palavra do Senhor vai nos contar que esse homem, ele estava caído numa sarjeta. Este homem, ele estava sido abandonado. Aqui não fala qual é a causa dele estar ferido ou quase morto, mas fala que alguém o machucou. E eu quero te dizer nessa tarde, não importa o que fizeram com você, não importa a ferida que foi aberta, o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, está indo ao teu encontro. Muitas das vezes nós esperamos uma palavra, muitas das vezes nós esperamos um gesto, mas o Senhor levanta pessoas do improvável. Muitas das vezes nos apegamos a cargos, mas eu te chamo nesta tarde para ter encargo e compromisso com o Senhor. O que é isso, irmã Lorena? Precisamos viver um evangelho profundo. Precisamos entender que a morte não é o fim, mas é o início de um compromisso, de uma intimidade com o Todo-Poderoso. E o Senhor, Ele quer nessa tarde dizer para mim e para você que você precisa se render a labacanta ao toque dEle. Você precisa entender que a morte não é o fim, mas é o início de um relacionamento eterno com o Todo-Poderoso. E o Senhor vem me questionando nesta tarde, quem você tem sido? Quem você tem sido? Você tem sido sacerdote, você tem sido um levita, mas você tem se colocado no lugar de um bom samaritano. Porque quando nós vamos ler também nesse capítulo, em Lucas 11, fala de Marta e Maria logo em seguida. Fala de uma questão de escolha. Chegar perto do Senhor é uma escolha sua. Cumprir os mandamentos e obedecer é uma escolha sua. Porque aqui esse homem, ele começa a questionar o Senhor. E tentando distorcer a palavra, ele pergunta ao mestre assim: quem é o meu próximo? Muitas das vezes nós estamos querendo justificar aquilo que nós achamos. Nós estamos querendo nos abrir mão da responsabilidade que o Senhor colocou na minha e na sua vida. Como cristão, nós temos uma responsabilidade de amar o próximo como a nós mesmos. Quantas das vezes nós podemos fazer o bem e não fazemos? Quantas das vezes nós podemos ajudar e não ajudamos? Deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa mudar de direção. Você precisa, arabadabacanta, conhecer o grande eu sou de verdade. Porque aquele que conhece, ele tem atitudes voltadas à palavra. Porque aquele que o conhece se torna imitador dele. Aquele que o conhece não faz o mal, mas tenta fazer o bem. Todos os dias esmurra a tua carne. O que é a carne, missionária Lorena? A carne é aquilo que nós achamos, é aquilo que nós queremos justificar, é aquilo que nós achamos que podemos mudar. Mas deixa eu te dizer, pare de viver um evangelho raso. A tua palavra não convence, mas a tua atitude, de acordo com a palavra, pode mudar uma história, pode salvar uma vida. Deixa eu te dizer, quantas pessoas estão machucadas
através de pessoas que disseram que eram crentes, que pregavam a palavra, mas não tinha a palavra guardada no coração. E muitas das vezes estão mortos, estão desviados. Deixa eu te dizer, se você é um homem que está caído, se em algum momento você ouviu a palavra e te machucaram dentro da casa, se foi um pastor, se foi uma missionária, deixa eu te dizer, não olhe Ramanabacanta para essa situação, olhe para o teu Deus, Ele te chama de volta, porque Ele está enviando hoje um homem de Deus, que talvez não tenha cargo, que talvez não tenha palavras bonitas, mas tem o coração voltado ao Senhor, voltado de uma íntima compaixão. Muitas das vezes nós colocamos a expectativa em homens, só porque tem um cargo na igreja é um homem de Deus, só porque prega bonito é uma mulher de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, não vos enganeis, porque o homem de Deus e a mulher de Deus, ele é testificado pela atitude, não pelas palavras. Aqui a palavra do Senhor vai falando que o sacerdote passou a largo. Sacerdote é um homem compromissado com a obra, é um homem que fazia expiação do pecado, é um homem que conhecia as escrituras. Mas naquele momento ele passou bem distante daquele homem que estava caído. Deixa eu te dizer, em Lucas 11, fala de Marta e Maria, que Maria escolheu a melhor parte. Aquele sacerdote não escolheu ajudar aquele homem, porque talvez ele estava com o pensamento voltado às coisas terrenas, ou ele estava preocupado com si mesmo. O inimigo tem roubado o tempo de crente, porque acha que tem que acumular tesouro na terra, porque acha que tem Arabacanta que ser consumista. E Deus requer de mim e de você, não é o ter, é o ser, porque não acumuleis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas acumuleis tesouros no céu, porque o nosso Pai é galardoador. Ele não deve nada para ninguém. Ele está preparando morada, mas ele vai buscar uma noiva que tem compromisso. Quando se fala de noiva, se fala de compromisso, se fala de espera, se fala de desejo, se fala de busca. E nessa tarde, o Senhor está indo de encontro àqueles que estão caídos e que foram feridos, para render aos pés dele, para voltar a estar vivo. Quantos estão meio mortos na presença do Senhor? Quantos não olham mais para o evangelho porque A ou B feriram? Porque esse sacerdote não usou de misericórdia nem de compaixão, nem esse levita usou de misericórdia e nem de compaixão. E acabaram estando mortos, ou meio morto. Sabe o que é isso, irmã Lorena? Muitas das vezes tiram a nossa essência, porque agem da forma com que nós não esperamos. O que é isso? Não coloqueis expectativa em homens. O homem, maldito homem que confia em outro homem, mas coloque expectativa naquele que é do céu, que é o grande eu sou, que é leão da tribo de Judá, Ramadecanta. Deus está tocando agora naquele que está meio morto, naquele que está decepcionado, naquele que precisa de uma cura, naquele que não vai para a casa do Pai por causa de um sacerdote, de um levita, de uma missionária, de um cooperador, Decanta. Deus envia o bom samaritano. O bom samaritano representa Jesus. O bom samaritano é aquele que faz o que ninguém faz. Não deixe fazerem com você o que fizeram com este homem. Roubaram tudo, inclusive a vida. Há salteadores no meio da igreja. Há salteadores físicos, são homens e mulheres de Deus, que se dizem homens e mulheres de Deus, mas não vivem a palavra, só pegam a palavra.
tudo que ele tinha e deixaram morto. Porque o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Praticamente destruíram este homem. Mas deixa eu te dizer, o Senhor é um Deus de repente. Ele está levantando pessoas hoje que querem não só um encargo, mas que querem compromisso com Ele. Que tem reserva de azeite, que tem reserva de vinho, que tem reserva de mantimentos, que tem reserva financeira para te alcançar. Deixa eu te dizer, aqui muitas das vezes representa a igreja. Mas olhe para o Senhor. É por isso que o salmista vai dizer: eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor. Ei, não olha para os salteadores. Não olhe para aquele que liberou uma palavra contrária àquilo que você esperou. Olhe para Jesus. Volte para Jesus. Arabacanta. Ele é teu dono. Ele pode dar aquilo que você precisa. Nele há reserva. Porque ele é fonte inesgotável. A palavra do Senhor vai dizer em Salmos, Aramarabacanta, que ele dá força àquele que tem pouca, e aquele que não tem nenhuma, ele multiplica. Deixa eu te dizer, ele multiplica as forças daquele que tem pouca, daquele que está cansado, daquele que está batido, daquele que está desiludido, daquele que não tem esperança. Ele multiplica. Então entenda que é com Ele o compromisso que você tem que ter com Ele. Nesse momento, a palavra vai me dizer que aquele samaritano, quando olha para aquele homem, ele tem os olhos do Senhor. Deus está levantando um povo que tem os olhos do Senhor, que tem a essência do Espírito Santo, que não está preocupado em nome em cartaz, que não está preocupado com o que as pessoas acham, mas está preocupado em agradar o Senhor. O bom samaritano exerceu aquilo que o sacerdote e o levita deveriam exercer. E a palavra do Senhor vai me dizendo que ele atou as feridas. Deixa eu te falar, Deus me mostra que a pessoa sangrando, perguntando: Deus, por que o Senhor permitiu acontecer isto comigo? Eu não consigo me levantar, Aramanabacanta. Eu não dou conta mais, é tanta decepção que eu não consigo mais. Mas o Senhor hoje está liberando o bálsamo de Gileade. Está estancando essa ferida. Mas para isso você precisa tocar nele. Tenha um passo de fé. Assim como foi com aquela mulher do fluxo de sangue. Não espere as suas possibilidades acabarem para você tocar nele. Toque nele. Quando aquela mulher, mesmo cansada, mesmo com um fluxo há mais de 20 anos, ela tocou nele e saiu virtude e cura. Quanto mais você chega perto do Senhor, mais virtude dele você tem. Quanto mais você achega a ele, mais parecido você é com ele. Irmã Lorena, como eu faço para ter intimidade com Deus? E Mateus vai dizer: Alamanabacanta, fecha a porta do teu quarto e fale com ele em oculto. Muitas das vezes temos disponibilidade de ligar para o irmão, de pedir oração. Temos disponibilidade de assistir TV, de trabalhar. Mas quando chega o momento de ter um encontro com o Senhor, nós não estamos dispostos. É por isso que a palavra do Senhor diz assim, levanta-te. Tenha uma ação e vá ao encontro dele.
Vai ao encontro dele. Vai ao encontro dele. Toque nele. Toque nele. Vai haver cura e vai haver virtude. Aquele homem, ele olhou como o sacerdote e o levita, não. O bom samaritano. E quando ele atua as feridas, ele está falando que o sangramento parou. Meu Deus. Tem homens e mulheres sangrando que conhecem a palavra. Estão sangrando porque algum salteador de fé, algum salteador te paralisou. Mas papai está passando aí, estancando a tua ferida. Comece a olhar para ele agora. Faça prova com Deus. Ouça essa live e feche a porta do teu quarto, que Deus estancará as vossas feridas. Só que estancar só as feridas, muitas das vezes não é só o bastante. É necessário, mas não é o bastante. Porque há feridas tão profundas que não é só uma atadura, uma gaze que vai fazer aquela ferida machucar, aquela ferida se curar. Então, ele traz o que é de mais puro, o azeite. Ele traz o azeite. Só o Senhor pode passar o bálsamo de Gileade nessa ferida. Só Ele pode dar esse ponto para que cicatrize, para que você pare de sangrar em cima das pessoas. O que é isso, irmã Lorena? Muitas das vezes eu estou com raiva de um pastor, de uma missionária, e eu uso a minha boca para despejar aquilo que aconteceu comigo. Deixa eu te falar, o evangelho nunca foi feito por pessoas. Ele sempre foi feito e direcionado ao grande eu sou. Se você olhou Aramanabacanta para alguma pessoa e colocou expectativa, certamente você foi salteado, você foi roubado ou você está morto. Porque o evangelho sempre direcionou a Jesus. Por isso eu te digo nessa tarde, olhe para ele. Ele está passando o azeite. O azeite, ele penetra aonde a atadura não penetra. Ele cura aonde a atadura não cura. E o vinho, ele é antisséptico. Ele tira tudo aquilo que poderia causar um dano para a sua vida. O vinho foi limpando aquela ferida que talvez estava aberta durante muito tempo. Talvez não se sabe como se encontrou este homem. Só sabe que estava meio morto, que estava entre a vida e entre a morte. Mas a palavra do Senhor vai dizendo que não o bastante, aquele homem colocou em cima de um animal e levou para uma estalagem. Deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor, além de tratar as tuas feridas, Ele está te direcionando para um novo tempo. Ele está te levando para a casa dele, para receber o tratamento completo. Porque há feridas que são tratadas, que duram 5 dias e já começa a ser curado. Mas há feridas que precisa passar por um hospital, que precisa passar por um tratamento mais intensivo. E a palavra do Senhor fala que ele levou para uma estalagem, que é um local de hospedagem. Deus hoje não está perguntando só para você o que aconteceu. Ele está dizendo que vai curar da sua ferida e vai te dar aquilo que você necessita. Se é cuidado, Ele vai te dar cuidado. E a palavra do Senhor fala que Ele cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: cuide dele. Eu acho lindo, pastor Everton, quando a palavra do Senhor diz que esse samaritano, ele tirou o dinheiro da bolsa dele. Porque ele não poderia ficar mais tempo. Mas ele colocou alguém na dispensação para cuidar daquele que estava ferido.
Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você? Que Ele está enviando pessoas para te ajudar a se levantar novamente. Mas não é aquele que tem cargo, é aquele que Deus levantou com um propósito estabelecido em curar. Pare de olhar para cargo. Comece a olhar para as pessoas que estão ao vosso lado, que tem cheiro do Espírito Santo, que tem prazer do Espírito Santo. Porque todos nós somos falhos, todos nós temos pecados. Mas aquele que tem o cheiro de Jesus se parece com ele. E aí ele fala assim, ó, cuide dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Aleluia. Quando Deus dá uma ordem sobre a minha e a sua vida, quando Ele manda alguém cuidar de mim e de você, tire da sua mente, eu não vou para a igreja porque eu estou dando trabalho. Deixa eu te dizer, se Ele colocou uma pessoa para ser instrumento de Deus na sua vida, deixe ela usar e ser usada na sua vida. Não é trabalho, porque quando Deus designa uma tarefa, Ele mesmo recompensa. Chegue nessa pessoa e fale, irmã, me ajude. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que confessa e abandona, alcança misericórdia. A palavra do Senhor vai dizer que nós temos que confessar uns aos outros, para que haja cura, para que haja milagre, para que haja conversão. Deixa eu te dizer uma coisa, não desperdice as pessoas que Deus colocou do seu lado. Identifique-os e deixe Ele cuidar de você, porque foi o grande eu sou que designou. Assim, como eu disse no início, que o Senhor é galardoador. Quando Ele mandou aquele dono da hospedagem cuidar dele, Ele disse, pode ficar tranquilo, que eu vou voltar e eu vou pagar todas as despesas. Porque o Senhor, Ele é um Deus de mistério. Aí ele continua perguntando, ele pergunta para aquele homem, qual, pois, destes 3 te parece foi próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, vá e faz da mesma maneira. O que nós lemos aqui, irmãos, é que o céu é feito, o céu, ele é tomado por esforços. A vida eterna, ela é tomada por renúncia. Não tem uma letra a mais nem a menos na palavra. Céus e terras passarão, mas a palavra não passará. Deus está te dando oportunidade hoje de voltar para a casa dele. Mesmo meio morto, mesmo cansado, mesmo entristecido, mesmo angustiado, mesmo cheio de pecado, Rabacanta. Vinde a mim o que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O seu papel é deixar Deus te tocar. O seu papel é deixar você. O seu papel é você deixar a bacanta tocar nele. Deixa ele tocar em você e você nele. Eu não sei qual é a forma que o Senhor marcou o encontro com você. Eu não sei se é você que vai se levantar ou se Deus vai enviar o bom samaritano. Mas eu sei que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Se você ama a Deus, comece a buscar a presença dele. Comece a viver a palavra dele. Irmã Lorena, é fácil. Missionária Lorena, não é fácil. Mas o Senhor, Ele é contigo. A palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Tenha ânimo para pregar. Tenha ânimo para orar. Tenha ânimo para cuidar de pessoas. Tenha ânimo, Ramanabacanta, para fazer a vontade do Pai. Tenha ânimo para confessar os teus pecados e pedir ajuda. Nós precisamos de ânimo. Nós precisamos nos levantar e entender que o nosso lugar não é aqui, estamos de passagem. O nosso lugar é o céu. De lá eu saí. De lá nós vamos voltar. Todos os dias estão escritos no livro do Senhor, porque Ele conhece desde o fio da tua cabeça até a planta dos teus pés. Então pare de se justificar, assim como esse homem estava procurando se justificar, querendo
nós vamos falar para alguém assim, eu acho. Mas eu acho. Nós não temos tempo para achar, nós temos que viver a palavra. Nós não temos tempo, Ramanabacanta, de ficar acumulando tesouros na terra. Temos que buscar o céu. O nosso alvo é o céu. E aqui o Senhor responde para aquele homem. Faça como bom samaritano para viver as promessas de Deus, para alcançar a herança, que é a salvação e a morada com Cristo, porque Deus já liberou sobre a minha e a sua vida. Mas não seja frouxo, não seja omisso, não deixe o achismo, o não sei, o ser que sabe, a dúvida impedir de fazer a vontade de Deus. Não deixe os problemas, não deixe o seu cargo subir na sua cabeça, porque nós somos servos. O Senhor nos chamou para sermos servos, assim como foi com Obed-Edom, ele era servo. Obed-Edom significa servo, servir, independente do cargo que foi colocado na sua e na minha vida. Sirva ao Senhor, olhe com os olhos dele, pare de questionar por que é que a pessoa está caída, por que é que ela foi roubada. Faça aquilo que Deus manda e deixe que o resto ele garante. Nós temos que muitas das vezes entender que a vontade dele é perfeita e agradável, por mais que nós não entendamos e por mais que nós não aceitamos. Entenda que quando nós amamos o Senhor, por mais que a nossa carne milita com o Espírito, porque a palavra vai dizer que a carne milita contra o Espírito. O que é isso, missionária Lorena? A carne, ela briga com o Espírito. Todos os dias a carne quer fazer uma coisa e o Espírito quer fazer outra. Mas qual que vai vencer, missionária? Aquele que você alimentar. Se você fica no TikTok, se você fica vendo minissérie, se você fica ouvindo músicas seculares, você está alimentando a carne. Mas se você lê a palavra, jejuma, consagra, ouve a palavra, porque a fé vem pelo ouvir. É inadmissível um crente estar fraco espiritualmente, porque ele conhece a palavra. Sacerdote e levita estavam fracos, porque conheciam a palavra, mas não viviam a palavra. Estavam fracos, porque temos que ouvir. Falar, pastor Everton, até papagaio fala. Já conheci papagaio que ditava versículo da Bíblia, mas ele era um papagaio. Deixa eu te dizer algo nessa tarde, para finalizar. Quer viver as promessas de Deus? Quer ir para o céu de verdade? Então, direcione o seu olhar a Ele. Faça o que ninguém fez. Faça aquilo que a palavra manda. Não seja dependente de diretrizes, mas seja dependente de Deus. Não crie uma idolatria no teu coração, porque a missionária Lorena não pode te salvar. Somente quem pode te salvar é o grande eu sou. E céus e terras passarão, mas a palavra dele não passa. Não passa, não passa. Escolha como Maria. Ela estava ouvindo Jesus e Marta estava incomodada, porque tinha muitas coisas. A palavra vai dizer que Marta chegou até Jesus e disse: Jesus, não te importes com que Maria fique aos teus pés, eu conjecturando, e eu fico com todo o serviço da casa. Jesus só responde: Maria escolheu a melhor parte. Ser instrumento de Deus é uma escolha minha e sua. Ser o bom samaritano é uma escolha minha e sua. Então faça uma escolha hoje de ser Maria. Tenha o posicionamento de Maria.
Não quero, mas eu faço para que o nome dele seja glorificado. O crente não deve viver de sentimentos. Estamos numa era gospel que os crentes querem sentir. Ei, o evangelho não é sentimento, é fé. A fé é algo que nós não vemos, é algo que nós cremos. E o manual para exercer a fé é a palavra do Senhor. Quer conhecer Jesus? Leia a palavra. Quer ter intimidade com o Senhor? Renuncie às vozes, renuncie à carne, renuncie os pratos que Satanás tem colocado diante dos teus olhos. Diante do Senhor não haverá inocente, porque os olhos dele são como chamas de fogo. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele está. Ele está. Ele é. Então pare de criar justificativa. Procure uma igreja mais perto de você. Reconcilie com o Senhor. A palavra do Senhor fala que não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Basta o dia mal por si só. O que o Senhor está falando? E Ele vai dizendo que então peça, porque aquele que pede recebe, aquele que bate abre. Mas entra com confiança na presença. Em Hebreus vai dizer: entreis com confiança na presença de Deus. Para que Deus venha gerar em você e através de você. Você tem que ter uma identidade no mundo espiritual. Qual é essa, missionária Lorena? É de filho. Porque a palavra do Senhor vai dizendo ainda que o pai, mesmo sendo mal, o pai terreno, mesmo sendo mal, dá coisas boas aos filhos terrenos. Ainda mais o Senhor, que é bom, justo e fiel. E eu quero que nesta tarde você guarde essa palavra no teu coração. Eu declaro agora e ministro agora que todas as cadeias espirituais que têm amarrado os seus ouvidos, o teu coração, os teus pés, arabacanta, oredecanta, estão sendo jogadas por terra agora. É agora em nome de Jesus. E que tu receberás a cura, o vigor, o alívio e o refrigério da parte do Senhor. E a hospedagem, a estalagem, que é um lugar onde ficam pessoas, hoje em dia seria um hotel. Deus acaba de me dizer, pastor Everton, que o hotel na terra é a igreja. É a igreja. Vá de encontro à igreja do Senhor, porque lá você terá tudo aquilo que você precisa. Pare de olhar para o seu estado. Pare de olhar para a tua condição. É hoje que Deus te toca. Eu queria fazer uma oração. E eu não sei como você está aí na sua casa. Mas eu sei que o Deus que está aqui neste lugar, na Glória Play, grave este nome, Glória Play. Porque a glória de Deus se faz presente neste lugar. Não é uma rádio, é a boca de Deus na terra. Se você ouviu essa mensagem e precisa que alguém ouça, envia, compartilha. Compartilha essa live. Feche os teus olhos aí. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, Papai, Tu és zeloso. Tome em Tuas mãos agora, Senhor, cada ouvinte desta rádio. Toque agora, Senhor, de uma maneira diferente. Arranca, Ramanabacanta, as dores. Arranca, Senhor, em nome de Jesus, Pai, as tristezas. Eu sei que há pessoas meio mortas, Pai, ouvindo. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, toca agora. Move agora, Jesus. Arabachurdecanta. Assim como o Senhor enviou um bom samaritano para tocar em mim, Senhor. E hoje eu estou aqui para a glória do nome do Senhor. Levanta bons samaritanos que representem Jesus nessa terra. Que represente o toque dele, o cuidado dele, a prosperidade dele agora.
seja curado, que seja liberto, que seja alcançado agora, pelo poder que é em nome de Jesus. Eu glorifico o nome do Senhor e agradeço, pastor Everton, pela oportunidade que me foi dada. Um abraço para todos vocês e a paz do Senhor. Aleluia. Eita Deus. Deus é maravilhoso. Eu quero agradecer a sua presença, você que esteve conosco até este momento. Deus possa abençoar grandemente a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Você que não viu a pregação inteira, daqui a pouco vamos lançar ela lá no nosso canal no YouTube, Glória Playcast, e também nos pedaços, nos cortes no TikTok, Glória Playcast também, que é o nosso podcast. Eu sintonizei na Rádio Glória Play. O app tá na Play Store, é só puxar e apertar.